Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Estamos felizes essa semana, já que o Santos venceu na primeira partida contra o Deportivo Lara na pré-Libertadores, né? Na fase anterior à fase de grupos da Libertadores da América. Eu sou a Anita Efraim, estou aqui com a minha dupla de sempre, Isabel Nascimento. Tudo bem com você, Isabel? Estamos felizes essa semana? Olha, o Santos quase nos matou do coração ontem, né? Vamos ser bem claros que, assim, Deportivo Lara é querido, com grande história desde 2009 no cenário do futebol, simplesmente virou o jogo em casa, né? Não podemos... A minha cara, eu estava tendo aula online, nossa, até minha amiga me mandou, minha amiga online, né, que a gente nos conhece ainda, ela falou, foi gol deles, né? Porque, cara, eu devo ter feito um tipo, puta vida, assim, que eu fiquei Sem arrasada. nem perceber. Não, Nossa, eu fiquei arrasada também. Não deu nem tempo de comemorar o nosso gol. Mas, para começar o nosso podcast, vamos ouvir o segundo gol do Santos, gol da vitória de Kaique. A narração é do Vinícius Moura, da Rádio CBN. Toca aí, Isabel Nascimento. Vem para a cobrança de escanteio, o Santos aqui na ponta direita, lançamento na grande área, tem o toque de cabeça! Gol! Que fôlego, né? Não consigo nem me mexer enquanto ele... Santos! Rádio, gente, rádio é tudo de bom. Eu não tive que pagar os royalties, mas eu sou obrigada a dizer que eu amo todo mundo da CBN, que eles são maravilhosos. O Vinícius Moura é um ótimo narrador. Vou continuar mais um pouquinho. Kaique, o cara que tomou a posição do Luiz Felipe, marca de cabeça após uma cobrança de escanteio. Minutos após um gol irregular do Deportivo Lara. Só queria ouvir mais um pouquinho a animação, porque tava Eu acho que tem mais uma partezinha legal. Vamos ver. Se tem. Chegou a virar o placar na Vila Belmiro, mas o gol foi anulado. E aí o Santos responde da mesma maneira. Se o Lara fez gol lá com escanteio, o Santos faz cá também de escanteio. Lançamento na grande área, toca de cabeça e a bola entra. Finalmente a gente que fez o gol de bola parada. Mas enfim. E com jogadores, teoricamente, não, o Kaique não é baixo, né? Mas o cruzamento do Jean Mota. E eu percebi muito. A gente se faz um roteiro e a gente começa embolado o podcast. Mas eu percebi muito a entrada do Jean Mota na bola parada. Porque o Soteldo estava responsável pela bola parada até então e não estava indo bem. Né? Assim, todas as vezes que o Soteldo foi cobrar a bola parada, ele cobrou em cima da barreira, ele cobrou mal, ele não conseguiu dar oportunidades para o Santos na bola parada. E aí entra o rei da bola parada, eu posso dizer assim, Jean Mota. E, cara, entrou muito bem em campo. Ele entrou, até a narração falou na TV, nossa, 5 minutos, gol do Santos. 5 minutos, não deu nem isso. O Jean entrou... Acho que não deu nem 2 minutos. E aí Primeiro lance que ele participou, foi uma ótima cobrança de escanteio. E a gente falou, qual gol a gente vai pôr primeiro? Porque daqui a pouco a gente coloca o do Vinícius Balieiro, o primeiro gol do Santos. Mas eu falei para a Bel, vamos colocar primeiro do Kaique, porque no Alvinegras Awards, todo mundo escolheu o Ângelo como projeção de destaque para 2021, mas eu e a Isabel escolhemos o Kaique. E o Kaique foi muito bem ontem. Eu acho que o grande destaque por parte do Ariel Roland foi não ter o medo de fazer as mudanças necessárias, porque levou um sacode do São Paulo. A gente acabou nem falando do jogo do São Paulo aqui, mas eu queria falar que eu acho que o mais relevante do jogo do São Paulo é que o primeiro tempo foi esquisito, mas que o problema que o Santos teve foram mais erros individuais, né? O Luiz Felipe teve 2 erros individuais grosseiros na marcação e o Ariel Roland teve a coragem de fazer mudanças importantes no time. Acho que essa foi a mais importante, e também do goleiro, o John, que não foi bem no jogo contra o São Paulo, então ele coloca o João Paulo no gol e o Kaique na zaga, e funcionou. Inclusive, também ele colocou o Giamota ao decorrer da partida, teve gente que reclamou, mas o Santos conseguiu essa vitória. Podia ter sido melhor? Podia, porque o gol que o Santos levou foi ridículo. Mas eu acho que, no geral, foi uma boa estreia. O que você achou, Bel?
vamos começar do começo, né? O que eu achei interessante foi... É bom, importante. A gente já tá 5 minutos e agora a gente tá começando o podcast. Escalação, né? Para esse jogo, na lista de relacionados, ele tira Arthur Gomes, ele tira Thailson. Até notícia bombástica, acabei de falar que a gente vai começar do começo, eu mesmo me tesourei. O Santos acabou de postar, né, que o Thailson foi emprestado ao Coritiba, e isso vem muito do que eu tô falando, dessa lista que o Santos coloca de relacionados. Uma coisa é você não ser relacionado para uma partida, outra coisa é você não ser relacionado para uma competição. Então, acho que isso ficou bem claro para os dois atletas que a gente está falando, principalmente o Gomes, Arthur Gomes e até o Thailson, que o Olan não vê futuro, não acredita tanto no potencial deles, né? A gente vê meninaços lá dentro, que quem é, né? Quem é Kevin, quem é Sandro, Alanzinho, eu sei quem são, mas assim, como essas pessoas passaram na frente do Arthur e do Thailson de uma maneira tão rápida para o Ariel Holan. Então, eu acredito que assim, a formação desse elenco tá já vindo com esse olhar, e com a tecnologia, eu acho que é muito claro que ele vai conseguir ver do que a gente fala há muito tempo, né? O Thailson, vamos entrar nesse assunto, acho que antes de comentar mais sobre o jogo, poxa, a gente tem que lembrar que o Thailson foi uma grande confusão do Santos. O Barcelona B chegou a anunciar o Thailson por 350 mil euros, né? O Sport, um jornal catalão. E aí, simplesmente, com um grande imbróglio do Santos, muito parecido com o que a gente viu ano passado entre Santos e Lucas Veríssimo, atrasou essa negociação e o Thailson ficou empurrado. O Thailson ficou 3 meses no Santos, de abril a julho de 2019, sem jogar. Então, assim, eu entendo a relevância, eu acho que realmente ele não apresenta um bom futebol, mas ele é mais uma história de má direção do Santos e má gestão dos meninos. Ele é um cara de 22 anos que praticamente não teve uma grande sequência, porque a gente quer ver para ontem. O Sampaoli acreditava nele, só que o Sampaoli, ele fez gol até na estreia dele, né, no Vasco, mas eu acho que, assim, é legal a gente pegar esse case Thailson, e o que eu mais quero com o Thailson nesse momento é que ele seja o Yuri Alberto, que ele chegue no Curitiba, que ele jogue bem, que ele mostre o potencial, porque, assim, o Barcelona, a manchete é tipo joia da Vila, estrela, presença técnica, finalizador, visão de jogo, é um negócio assim absurdo, Thailson. O Barcelona não é qualquer porcaria para estar falando isso. Então eu acho que também, além da gente entender, porque os comentários são assim, né, Ni, no Twitter, vai tarde, barará, caindo em cima dele. Só que eu acho que também é legal a gente pegar desde a história e ver como que o Santos tratou o Thailson desde que ele entrou, tá? Porque o Santos, eu sei que tô falando pra caceta, mas assim, o Santos, ele pediu que, como o Santos é clube formador, seria como se o Barcelona estivesse passando por cima do Santos. E aí o Pérez foi lá e deu uma oferta de 20 mil por mês pro Thailson. E pela Lei Pelé, se você não responde a essa oferta, é meio que uma aceitação automática. Então, como o empresário do Thailson não respondeu, se o Barcelona contratasse o Thailson naquele momento, eles teriam todo um problema jurídico. E o valor de 350 mil que eu falei era uma indenização que o Barcelona iria dar para o Santos por questão de clube formador. Então, assim, eu acho que é legal também a gente pontuar essas informações, porque nem tudo é culpa do Thailson e ele é um jogador terrível. Tem muita mão do Santos. E o que eu não quero que aconteça é que a gente viu com o Ceará e que a gente pode ver também com o Lourenço. Sim, mas eu acho que é importante também ver o trabalho do técnico aparecendo nessas dispensas, né? Porque o torcedor já via o Cuca várias vezes insistindo com o Thailson e não dando certo, com o Arthur Gomes. Eu tenho certeza que na ausência do Marinho tinha muita chance do Arthur Gomes começar como titular se o Cuca ainda fosse o treinador do Santos nessa partida contra o Deportivo Lara. E a gente vê que o Ariel Holan não, ele foi lá e colocou o Ângelo, que no primeiro tempo foi o melhor jogador do Santos, teve uma chance muito clara de gol, que o Marcos Leonardo finalizou, mas o goleiro pegou. Aliás, o goleiro do Deportivo Lara fez boas defesas, impediu o Santos de abrir o placar mais cedo, depois de ampliar o placar. Mas eu vejo que isso de verdade é usar a base, né? E não lançar o menino no Maracanã perdendo de 3-1 para o Fluminense para dizer que lançou o segundo jogador mais novo do Santos, só depois do Coutinho, antes do Pelé, que ninguém quer saber isso. E
todo e que ele já chega com jogo marketing, é né? repetido. O Ângelo, ele já tá aqui, ó, nas costas dele, tá carregando já, entendeu? Isso é Sim. chato, cara, porque ele não teve base, né? O moleque simplesmente tá com 16 anos jogando no Maracanã. Sim, mas ontem, quando você vê ele um pouco mais preparado, e ele foi o melhor do primeiro tempo, depois ele cansou, porque ele é um adolescente de 16 anos, não tem o mesmo preparo físico que outros jogadores, usa aparelho, mas ele cansou e tudo bem. Muita aflição isso. Vocês não têm ideia de como eu tenho aflição de jogador de aparelho. Porque se a vier bola uma pode cabeçada, meu Deus, que desastre. Realmente. A mãe eu, como uma pessoa que usou raivosa. aparelho durante uns bons anos, posso dizer que é Eu horrível. usei capacete. Você usou capacete? Eu usei um que vinha Vocês não estão vendo, mas eu tô mostrando. Ele vinha um elástico do último dente até aqui. A Anitta tá vendo essa cena maravilhosa. E aí ele prendia na minha cabeça. Grandes momentos do Alvinegras da Vila. As pessoas ficam mandando mensagem pra gente. Ai, muito bom esse material que vocês produziram. Expectativa. Grande podcast, realidade. Isabel usava capacete. Bom, enfim. Mas você vê que isso é o uso da base. Ontem, acho que muita gente, inclusive eu, a gente questionou a saída do Sandri quando entrou o Pirani, mas no final das contas a estratégia deu certo. Talvez poderia ter sido melhor se tivesse tirado o Alisson, mas será que o Santos não teria ficado muito exposto nessa situação? Apesar do Alisson ter levado um cartão amarelo e sido meio Alisson ontem nessa jogada, eu achei que ele jogou muito bem. Então, o Pirani fez, o que eu ia dizer é que o Pirani fez uma boa atuação, o Ângelo fez uma boa atuação, o Sandri fez uma boa atuação. Quem mais da base estava no jogo? O Kaique fez uma atuação de gala, para mim, o melhor em campo. Então, assim, acho que isso é usar a base. A gente fez uma. Acabou jogando pouco, né? E achei que também não foi muito bem no caso, mas. O Bruno não tá conseguindo entrar bem. Eu acho que ele tem acho que talvez o Olan vai ver mais desenvolvimento no Marcos do que no Bruno. Porque tem muita gente que fica falando, o Bruno é um jogador só de uma jogada só. Eu não acho, mas então a gente não tem que acreditar que ele seja. Sabe? Porque... Eu acho que ele faz o pivô bem, mas ele precisa de um pouco mais de treinamento. E acho que isso com o novo treinador é tempo. Né? Você precisa saber, por exemplo, eu achei muito no jogo que eu falei que eu tava vendo lá na sala, como se você estivesse aqui, que eu lembro que eu tava assistindo na outra TV. Eu tava vendo na sala, o Jorge foi o jogo de São Paulo. Isso. O Soteldo tentava, não tinha ninguém do lado dele, só tinha o Gemota. O Bruno nunca conseguia acompanhar o Soteldo. Então é difícil também, porque uma hora você joga com o Marcos, uma hora você joga com o Bruno, uma hora você enfia o Gemota de 9. Então também ter uma sequência nesse sentido de saber, eu sou o reserva do Caio Jorge. Sim, acho que isso também é uma coisa que o treinador vai definindo aos poucos. O Marcos Leonardo acabou não jogando tão bem, apesar de ter feito uma boa finalização, mas depois a gente soube pelo Roland que ele não estava se sentindo muito bem, daí ele se recuperou e foi para o jogo, mas não rendeu tanto. Eu não gostei, Bel, do Felipe Jonathan. Achei que o Felipe Jonathan fez um jogo bem abaixo. Acho que ele está um pouco sem ritmo de jogo, o que é normal, né? Porque o jogador não costuma ficar uma semana e meia sem treinar. Ele ficou e achei que ontem ele deu pouco suporte para o Soteldo. Que não, cansa. Você tem uma pessoa que trabalha no Santos Futebol Clube, essa pessoa chama Felipe, o sobrenome é Jonathan. Porque o que ele trabalhou em 2020... Eu acho que é nome composto, mas tudo bem, não é esse o ponto. E daí? Tá? Desculpa, Felipe, Jonathan. Mas, cara, eu acho que se você pegar em minutos, ele e o Pituca foram pau a pau em 2020. Porque até pela ausência de elenco, não só por talento. E eu gosto muito do Felipe Jonathan. Até quando eu tinha o Jorge, eu falava, cara, o Jorge pra mim ele é um bom lateral, mas eu não vejo evolução nele. Eu acho que ele é um cara que acha que já sabe tudo e vai jogar isso. O Felipe Jonathan é um cara que vem técnico, sai técnico, você vê a mudança dele. Você vê o cara marcando mais, você vê o cara sendo mais ofensivo. Eu realmente, é uma pessoa assim, eu vejo ele muito como o Lucas Braga, sabe? Pra mim são jogadores humildes, que buscam evolução. Até falando em Lucas, eu acho que ele fez um primeiro tempo apagado, mais discreto. No segundo tempo, até com a hora da saída do Ângelo, caramba, ele cresceu muito em campo. Foi pra ponta, né? Que é mais a dele. Que é a dele, né? E aí você acaba tendo mais bola, tendo mais lugar para jogar. Ele fez umas 2, 3 finalizações, ou participou da jogada no segundo tempo. Gostei da postura, essa melhora, porque, cara, por exemplo, não sei por que isso, é uma questão de análise. Mas no jogo de São Paulo, ele simplesmente não fez nada, não se encontrou no jogo, discreto, apagado.
Não sei. E Bel, uma coisa que eu acho que é interessante, de uma diferença de postura que dá para observar entre o Lucas Braga e o Soteldo, é que muitas vezes o Soteldo, quando ele mesmo repara que ele está indo mal, ele se irrita e entra num círculo vicioso de não conseguir melhorar. O Lucas Braga, eu não sinto tanto isso, sabe? Eu sinto que ele Lembra consegue... o Marinho, né? O Marinho também é assim, sim. E o Lucas Braga ontem mostrou que ele tem uma postura diferente. E também na Bombonera, no jogo de ida, foi a mesma coisa. Começou mal, mas ele consegue evoluir ao longo do jogo e se superar. E aí, antes da gente falar do Balheiro, você põe o gol dele aí pra gente? Me embananei todo aqui. Por enquanto tá montadinho, arrumadinho, organizado, Lara. Enquanto o Santos troca passe e segue aqui da esquerda, vai lá na ponta direita. Vinícius Balheiro toca na meiga para Sandri de primeira, atrás agora com o Alisson com a perna direita. Curto para Sandri, domina, faz o giro. Passa Alisson na área pela direita, já tá na grande Acho área. Que vai ser gol. Tira a defesa, voltou bem o chute pro gol! Gol! Acertou. Virou Fórmula 1. É de Vinícius Balheiro do Santos! Adoro rádio, gente. E aí, o Balheiro não jogou na dele, né? Ele é primeiro volante, ele Ótimo, jogou de lateral. Ele jogou de lateral, ele inclusive falhou no gol do Deportivo Lara logo em seguida, mas é interessante você ver, já que já dá para ver alguma coisa do estilo de jogo do Ariel Holland, que é ele chegando na área, ele estava dentro da área, e por isso ele fez o gol, né? Sim, exatamente, eu acho, e tiveram alguns vídeos que eu falei, as pessoas, Balheiro, eu falava, gente, ele não está na posição dele, então acho que também a gente tem que sempre lembrar, como Palha. Cara, o Palha, se ele for queimado... É engraçado, né? Mas se ele for queimado pela torcida, não seja fogo de palha. Mas... eu não consigo, eu sou muito tio. Não consegue. Não consigo, eu preciso falar. A Bel é o tio do pavê. Para quem não conhece, fica aqui a constatação. E usa aparelho coisa lá de capacete. Bom, aí o Balheiro. E o Balheiro, como é que ele vem? O Palha que eu tava falando, né? O Solasqueira. O Palha, ele é um cara que eu não quero que as pessoas julguem logo. Ele falhou, isso, porque ele não estava na posição dele. Né? Eu não sei se, eventualmente, o Olan vai olhar para ele. Por exemplo, o meu pai, ele queria muito ver o Palha de primeiro volante. Ele é um cara que acha que na frente da zaga vai jogar melhor. E aí, sei lá se ele vai conversar com o Antônio ou não. Mas eu acho que, assim... Antônio é o pai da Bel, ela esqueceu de dizer isso. Mas é óbvio, né? Sei lá. O pai é muito mais famoso do que eu nesse canal. E nesse podcast, em qualquer lugar. E é isso que eu acho que a gente tem que sempre saber se tá na posição, se não tá na posição. E é uma das coisas que a gente mais se irritou do Thailson. Quando foi utilizado o Thailson como meia, você tendo outros meias. Principalmente o Lucas Lourenço, quem não... Sim, que no caso o Pará... Ela é uma desses haters que fica no meu perfil falando, tem que ir embora mesmo, manda embora. Esse é o tipo de perfil da Anitta, e tem um rabinho balançando. Não é verdade, não é o dela. É o Dodô, meu cachorro. Mas eu acho que, na verdade, Bel, a questão do Balheiro é que realmente não tinha... Porque o Pará tá se recuperando da Covid. O Madison fraturou as costelas. Então, ele precisou ser improvisado ali. Acho que até que foi bem, segurou a responsa. Tudo isso lembrando que a média de idade do time do Santos ontem era, na terça-feira, que a gente está gravando na quarta, mas vai ao ar na quinta, a média do time do Santos de idade era 21 anos. Então, esse podcast tem média de 25, só para vocês terem noção. Se a gente contabilizar o Dodô, talvez ajude. Mas só para vocês saberem. Sim. Aí, Bel, perguntei no nosso Twitter para quem segue a gente. Se você ainda não segue a gente lá, @alvinegrasdavi1, esse nome maravilhoso. Batemos 1000, viu? A gente passou de 1000 seguidores. A gente quer contar com você também. E é o seguinte... Qual o seu sentimento até agora? Quero saber o seu, Isabel Nascimento. Você está totalmente rolanizada? Você está com um pé atrás ou você está animada, mas calma? Como que você está? Eu tô, se me permite, Noronha? Beleza, posso. Eu tô animada, mas calma, pagando os royalties ao nosso colega de trabalho. Eu acho que eu tô animada, tô ansiosa. Eu acho que a torcida tá com uma vontade também de ver mais. É um saco o que aconteceu contra o São Paulo, mas entre os rivais eu prefiro que seja o São Paulo, assim, eu não sei vocês. Mas se fosse contra o Palmeiras eu dava um tiro na testa.
E então eu acho que eu tô muito ansiosa porque, cara, eu gosto muito da tecnologia. Tipo, o que não tem bloquinho com ele. Sabe? É tudo tipo, mano, é tudo tablet, é tudo, sabe? Isso é muito legal. Isso é legal porque eu acho que você consegue mostrar, não só para nós, caso um dia ele libere para a imprensa, mas para o próprio jogador. Ó, você correu X quilômetros hoje. O jogo passado você correu tanto, você tá bem? E aí, você vai o quê? Você não tá aguentando? Então a gente vai ver na academia, então a gente vai ver na nutricionista, no nutricionista. Por que que não tá dando certo? Então, assim, você chegar e fazer isso com o Sanches, com o Marinho, talvez não seja o ideal, talvez a gente não saiba a resposta. Mas você conseguir chegar pro Alanzinho, pro Ângelo e mostrar dados, cara, isso é bom pra carreira deles. Sabe? Até Sim. assim, se vier uma seleção querendo eles, querida, né? Amém que a seleção, amém não pelas razões que foram, mas que a seleção não quis levar Nossa Ângelo e Senhora, Kaique, é porque eles verdade. simplesmente fizeram o jogo de ontem. É verdade, você tem toda a razão, eu não lembrava. Nossa, olha. Eu também estou animada, mais calma, a maioria dos nossos ouvintes também. Aqui, ó, 40% está totalmente rolanizado. 6% ainda estão com o pé atrás e 54% estão animados, mais calma. Com a permissão de Felipe Noronha, que tem os royalties da palavra calma. Mas eu também estou animada, mais calma. Acho que ontem a gente já conseguiu ver algumas ideias em campo. Sim. Meu pai é aquele tipo de torcedor que toda vez que o time chuta para trás, grita: "Não chuta para trás!" E ontem terminou o jogo e ele toquinho para lá, toquinho para cá, toquinho para lá, toquinho para cá. Esse é o tem meu. que ser mais vertical, essas coisas. Joga simples. Joga simples é bom. Mas ontem ele me ligou no fim do jogo e falou: não ficou tocando para trás. E é verdade, só quando realmente estava sem opção. Achei que o time foi mais para frente, foi ofensivo. Tem muita coisa para melhorar? Claro que tem. O cara não deu 10 treinos ainda, né? Mas acho que já dá para começar a ver ideias. Mas o que mais me deixa animada, o que mais me empolgou, digamos assim, foi o fato de ele ter corrigido os erros do jogo contra o São Paulo. Ele viu que tinha aquele erro, que é o caso do Luiz Felipe, não correspondeu, foi muito mal. Diria que foi o principal responsável pela derrota do Santos contra o São Paulo e corrigiu. Porque o futebol é assim. E não dá para você ficar se apegando nos seus erros. Não dá para você amar os seus erros. Você tem que aprender com os seus erros e jogar ele para trás. Você quer que ponha o copete, né? Entendi. Não, eu tô falando que eu não aprendo com os erros. Eu quero aqui, porque já tem quase 23 minutos de podcast. A Gabriela Brino, ela postou no UOL que o Olan quer 2 reforços de 2 posições. Então eu te pergunto, para você, antes de saber, você provavelmente já viu. Eu nem sei, pior é que eu não sei. Ah, que bom. Quais seriam as posições para você de 2 reforços e depois eu falo quais são as posições e a minha opinião. Lateral esquerdo e um camisa 10. E antes da gente terminar, me conta isso, mas eu não quero esquecer da gente falar do Jean Mota, tá? Acho que vai ficar a última coisa do podcast. Fala aí, o que o Roland quer? Será que a gente concorda? A gente é amigo? Ele quer um goleiro, mentira, só pra ver a cara de todas as pessoas ouvindo, que eu não estou vendo. Ele, na verdade, ele quer um armador, como você disse, você acertou 50%, e ele quer um zagueiro. Aqui pelo texto da Gabriela Brino, ele quer um defensor, né? Ela escreve assim, não sei exatamente se ele pensa como se fosse um terceiro zagueiro, talvez. Né? Um baita volante, né? Um Alissonzão, algo nesse sentido, mas é um defensor e um armador. Um armador a gente espera desde 2018, mais ou menos, quando não veio o Brian e Cueva e etc, etc. E a gente tá usando o Soteldo, a gente tá usando Arthur Gomes, a gente tá usando o Lucas Braga, a gente tá usando todo mundo, já foi meia desse time, concordo 100%. O zagueiro eu entendo, mas para mim, assim, primeiro vem o armador e depois Sim. E eu acho que as 2 laterais pedem um pouco, porque o Pará, por mais que ele seja o titular, sim, você tem o Madison que você poderia trabalhar, mas o Pará vai cansar uma hora, né? Eu acho e se tudo der certo, o Santos vai ter 3 competições para jogar no ano. Deus queira que assim seja. E eu não acho que o Pará aguente você jogar com essas 3 competições. Lembrando que o Pará fazia bons jogos na Libertadores, jogos às vezes intermediários no Brasileiro. Nunca foi culpa dele nenhum resultado, grandíssimas falhas. Mas é óbvio, né? O cara, ele vai jogando, vai mudando o futebol. Sim. Mas e tem uma sombra, tem o Madison também, mas acho que eles têm um estilo um pouco diferente. E ter uma sombra é sempre bom, né?
Com certeza, que o Felipe Jonathan não tem, até por isso que você falou. Pode ser que tenha agora com o Sandro, né? Que se mostrou um bom jogador inicialmente. Eu tô gostando dele. A aparição dele, para mim, foi mais impactante do que a do Fernando. Isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Mas, assim, ele nos jogos que ele apareceu, eu gostei do que ele mostrou. E aí você falou, né, pra gente falar do tal Jean Mota. E o que você quer fazer? Até o empresário dele que falou no Twitter ontem, né? Não vi. Você não viu? O empresário dele até compartilhou, falando várias coisas que ele já fez, minutos, gols, sei lá o quê, meio que criticando não criticando a torcida, mas dando aquele tuc-tuc. Eu fiz uma cutucadinha aqui para quem não viu. O efeito sonoro eu achei que foi bem claro, Bel. Eu gostei. Então... eu queria primeiro indicar que todo mundo lesse a coluna do Giovanni Martinelli no Diário do Peixe. Acho que ele resumiu bastante o que eu penso. Lembrando, eu sei que o torcedor do Santos não aguenta. Nossa Senhora, o Dodô não gostou da minha opinião, né? Eu ia falar que o Santos não pode contratar, ele falou, de novo, essa história. Ai, esses dias um cara... Esses dias um cara me mandou... Acho que eu travei você. Esses dias um cara me mandou mensagem, falou, Isabel, por que o Santos não paga as dívidas? Aí eu falei, porque não tem dinheiro. Não tem muito como responder, mas... Volte sempre. Fala. Não, então, o Santos não pode contratar, e nesse contexto eu entendo que o torcedor não aguente mais. O Thailson, que agora foi emprestado, o Arthur Gomes, que o Santos acho que está tentando também negociar, não queira o Rodrigão, o Kleber Reis, essas coisas que não tem realmente nenhuma utilidade. Mas o Jean Mota, ontem no jogo contra o Deportivo Lara, e também em outros jogos já, no jogo contra o Santo André, se mostrou um jogador útil para o elenco do Santos. Não estou aqui dizendo que ele tem que ser titular absoluto, que ele é maravilhoso, que ele não tem defeitos, mas ele é um jogador que agrega. Isabel Nascimento fala isso há muito tempo. Eu não tinha tanta certeza, mas fui olhando com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. E assim, o time do Santos é extremamente jovem e sente às vezes a pressão. É normal. Ontem acho que nem sentiu muito, mas o Jean Mota já é um jogador mais experiente. Isso é importante, você ter um jogador mais experiente no elenco. Ele não é um jogador... Assim, óbvio que ele faz jogos ruins, mas ele não fez o Paulistão que fez em 2019 à toa. E tá começando essa temporada bem. Então, acho que o torcedor tem que colocar a mão na consciência, saber que o seu time não pode contratar e entender que o Jean Mota pode sim ser um jogador útil. Quando, sei lá, o Ângelo cansar no segundo tempo e o Lucas Braga for deslocado para a ponta, ele jogar no meio, ou ele fazer a função de falso 9. Funciona. Ele cobrou um escanteio perfeito ontem. Então, acho que o torcedor tem que se acalmar um pouco e parar de queimar um jogador útil. Não é o Vitor Ferraz, que é um cara que se considerava o líder do elenco, ia lá e dava desculpinha na frente do microfone e Deus não quis. Não foi nada, não é isso. O Jean Mota é um jogador que, como o Giovanni falou nesse texto, leiam, pouco causa, não cria caso com a torcida xinga ele até não poder mais, xinga a mulher dele, ele não reage, não cria problema. O Jean Mota é um jogador útil para o Santos, eu acho que o torcedor precisa parar um pouco de pegar no pé. Não estou dizendo que é craque, não estou dizendo para ser titular, mas estou dizendo que é elenco, e o Santos precisa ter elenco. Jogadores se machucam, jogadores vão para a seleção, de base principal, o que seja, jogadores cansam, oscilam, e você ter alguém no banco que consegue performar em mais de uma posição é útil. Fiz meu monólogo aqui sobre o assunto. Sem problema, assino embaixo, eu já falei isso várias vezes, até porque eu vejo uma evolução de vontade nele. Eu já falei aqui outras vezes, ele está mais leve, eu não tenho essa informação sobre a balança do Jean Mota, mas nitidamente ele está mais rápido, ele está mais leve, ele está correndo mais. Para mim, ele tá um cara, ele mudou o condicionamento físico dele. E uma pessoa que não desiste é uma pessoa que, para mim, eu quero no elenco. É diferente de pessoas acomodadas. O Jean Mota não se acomodou. Então, eu acho um jogador útil pro elenco, é o que você falou. Vai suprir a necessidade? Não precisamos de um meia? Não, ainda precisamos. Mas tá entrando bem, e quando entra em sua função, joga melhor, porque é a função dele. Sim, acho que é isso. Aparentemente vai continuar tendo campeonato, pode ser que nessa quinta-feira tudo mude, porque o governador de São Paulo, João Dória, vai fazer
vai dar uma coletiva de imprensa a 12h45, mas no fim de semana tem jogo contra o Ituano, já estou me preparando psicologicamente para apanhar, porque o Santos é cadelinha do Ituano, apanha toda vez, mas, enfim, espero que o Ariel Roland continue promovendo as mudanças que acha que são necessárias no time, para na próxima terça-feira, em Caracas, não é na casa do Deportivo Lara, é em Caracas, vai jogar em Caracas por causa da pandemia, claro, o Santos consiga sair com a classificação. Qualquer empate é nosso, 1-0 é deles, e qualquer vitória nossa, a gente sai classificado, né? É isso. Sim, muito importante, é o jogo, lembrando, é uma informação interessante, se o Santos cai para o Deportivo Lara, o Santos não joga mais nenhum campeonato continental este ano, nenhum, 0. Se o Santos passa para a próxima fase, ele pode enfrentar ou a Universidade do Chile ou São Lourenço. Dependente se o Santos passa pela próxima fase, ele joga, ele passou para a próxima fase, legal. Caiu na próxima fase, ele ainda vai para a fase de grupos da Sul-Americana. Ok. Se passar da próxima fase, continua na Libertadores para sempre. Eu espero. Mas, retomando, se o Santos cai agora, caiu, lascou. Não tem mais competição continental. Então, assim, o Ituano é importante para os meninos, para a gente ver mais Jolan, mas terça-feira é incrível, até financeiramente, gente. É muito importante que o Santos passe na terça-feira. Sim, vamos ficar na torcida. Semana que vem estaremos aqui para comentar se o Santos se classificou ou não, e todo mundo torcendo para a Universidade de Chile passar, e o Santos passar, e o Santos vir para o Chile, porque vai ser muito legal. Para mim. Exatamente, para toda uma cobertura, várias TVs mundiais falando hello, Renira. Renira foi novo. É isso, gente. Muito obrigada por nos acompanhar. Siga no Twitter, @alvinegrasdavi1. E a gente tá postando bastante coisa lá, a gente tá alimentando, mudamos a nossa identidade visual. Tá muito lindo o nosso Twitter. E sigam nas redes. E até o próximo Alvinegras da Vila, que é o número... foi qual? Esse é o 55? Você nunca sabe o número e eu tenho que ficar olhando de improviso. Peraí, vocês me deem um segundo, que eu já digo para vocês qual Alvinegras da Vila foi. Falar. Esse é o Alvinegras da Vila número 56. 56. É isso, até a próxima. Beijos. Um beijo, tchau.